Amém. Diga assim: nesta manhã eu serei nutrido, alimentado, encorajado. Diga: eu sairei desta reunião com meu coração cheio de fé para viver tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Diga: porque eu creio, eu declaro que assim será, em nome de Jesus. Amém. Você sabe, é muito, muito, muito comum nós falarmos, né, que Deus tem para nós uma vida boa, perfeita e agradável. Em outros momentos, nós utilizamos um texto que fala assim também do tempo da eternidade, mas também por um viés interpretativo também pode se falar do tempo de agora, porque estamos vivendo o reino de Deus na terra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tem 2 tempos de cumprimento dessa promessa na eternidade, mas agora também. A Bíblia diz também que Jesus, certa vez, falou: olha, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância, ou vida abundante. Então, há tantos versículos que nos inspiram para essa vida abundante, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou que pensamos, porque a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para nos abençoar. Ou seja, há tantos textos que nós utilizamos para falar sobre uma vida boa, uma vida gostosa, uma vida saborosa, colorida de se viver. Mas o fato é que nem todos os irmãos experimentam de fato dessa vida. Isso é verdade, irmãos. Você sabe, uma vez eu ouvi um grande pregador, ele disse assim, na época da pandemia: crente não tem pandemia, crente não tem crise para o crente. Eu entendi o que o irmão queria dizer, ali no calor da emoção da sua pregação, mas o fato é que não é verdade isso. Crente tem crise, crente tem dia da dor, crente enfrenta a pandemia. Se não enfrentasse, não tinha que usar máscara, não tinha que ficar dentro de casa. O prédio não era. O nosso prédio passou 5 meses fechado no Brasil. 5 meses sem ter reunião presencial. Na primeira e na segunda passou 4 meses fechado. No primeiro lockdown, depois no segundo lockdown. Não era um lockdown, mas era uma restrição de aglomeração. Nós passamos sim pelas crises. Ou então eu estou vivendo num mundo que mundo que ele vive? Eu não quero aqui falar o nome do irmão, porque o irmão é tão querido, tão abençoado. Eu acho que talvez foi uma frase que talvez não encaixou completamente com a realidade do contexto. Porque às vezes a gente gosta de falar, às vezes, umas frases de efeito, mas o fato é que nós enfrentamos crise sim. A vida é difícil sim. Tem batalha na vida sim. Tanto é que o apóstolo Paulo fala: olha, vestir a armadura, preparai para o dia mau, porque depois de venceres tudo, permanecerás inabalável. E aí ele fala do cinturão da verdade, coroa da justiça, escudo da fé, espada da palavra, a sandália da preparação do evangelho, o capacete da salvação. Ok, tudo isso é armadura, proteção para o dia da luta. Jesus certa vez disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como o construtor prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como aquele que é o construtor imprudente que estabeleceu a sua casa na areia. Sopraram os ventos, caiu a chuva, transbordaram o rio e vieram com ímpeto contra aquela casa, e a da areia caiu e a da rocha não caiu. E às vezes a gente fica só com a parte da casa que não caiu. Mas e a parte de que a tempestade veio contra as 2 casas? A tempestade não veio só contra a casa da areia. A tempestade também veio contra a casa da rocha. E nem disse que a casa não sofreu nenhuma avaria, só disse que ela ficou lá. Como ela ficou, não fazia parte do detalhe da história. Provavelmente ela teve avarias, mas ela permaneceu. Então, deixa eu te dizer, a vida é feita desses desafios aí. E agora,
E essa vida boa, perfeita e agradável que Deus planejou para mim, onde ela está? Deixa eu te dizer uma coisa, certamente essa vida boa, perfeita e agradável não está na rasura. Entende o que eu estou dizendo para você? Não está na vida cristã rasa. E deixa eu te dizer uma verdade. E essa verdade não se aplica aqui à Igreja Videira de Tampa, nem à Videira de Ribeirão Preto. Essa é uma verdade geral. Que 90%, aqui eu estou dando uma estimativa utilizando a técnica de chutes, conhece? Você chuta um número, entendeu? Então, eu imagino que 90% dos crentes são rasos. É gente rasa na fé. É gente que aceitou Jesus, vai viver eternamente com Ele, mas na vida cristã não vai viver tudo o que Deus planejou, porque é gente rasa. E essa vida boa, perfeita e agradável não é na rasura, é na profundidade. Então presta atenção. Deixa eu ver se não vai dar microfonia. Presta atenção. Aqui, pensa que esse palco aqui é a vida com Jesus, a vida salva. E fora do palco é a vida do mundo, sem Jesus, sem salvação. Então, o dia que você vai no encontro com Deus, no impacto, num culto evangelista, numa cruzada, e você levanta a mão e fala assim: eu sou pecador, preciso desse Jesus morando na minha vida. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Cristo, o enviado de Deus, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, mora no meu coração. O que acontece com essa pessoa? Subiu na terra da salvação. E nós cremos que uma vez salvo, salvo eternamente. Isso é uma questão teológica mais profunda, mas ele está salvo. Só que aqui é o jardim da infância da salvação. Aqui são as águas rasas. A vida boa, perfeita e agradável, maravilhosa, cheirosa, colorida, cheia de milagres, cheia de poder, que tem, mesmo no deserto, tem nuvem para te proteger, mesmo no inverno tem coluna de fogo para te aquecer, mesmo no tempo da crise, não preciso negar a crise, mesmo no tempo da crise tem provisão do céu para você. Não é aqui, é lá nas águas profundas. Lá nas águas profundas. Aqui é o lugar da provisão. Aqui é o lugar da bênção. Aqui é o lugar da vida boa que Deus planejou para você. Então, quando você aceita Jesus, você veio para cá. Já é maravilhoso, já estou fora do inferno. Amém ou não amém? Já é maravilhoso. Mas todas as promessas estão para quem vai para o lado de lá, quem vai para as águas profundas. Então, aí você faz o curso de maturidade no Espírito, você dá mais um passo. Aí você, puxa, quero fazer o curso de liderança, quero me aprofundar mais, você dá mais um passo. Aí você tem uma experiência com o batismo do Espírito Santo, você passa a ser um homem cheio de Deus. Eu não estou dizendo que essas coisas são sequenciais, não, estou só empilhando coisas boas. Aí dá mais um passo. Aí você tem a revelação do culto. Meu Deus, eu não posso faltar culto. Eu não vou no culto quando não tem nada para fazer. Eu vou no culto todo domingo. Porque ali é onde eu vou comer, onde eu vou me alimentar. Você com o meu coração aquecido, te dá mais um passo, porque você teve a revelação da igreja, revelação do culto. Aí você, puxa, eu dou dízimo de vez em quando, tem uma ofertinha. Não, agora eu entendi com clareza a questão do dízimo. Porque devolver 10% para Deus, sendo que Ele me deu 100% dele, é nada. Mais um passo que você deu. Aí você foi numa conferência da Igreja Videira, lá você teve uma cura, lá você teve uma experiência, lá você teve uma visão, mais um passo. E aí você vai vindo. E a maturidade cristã é o lugar onde a vida é diferente. Então isso tem que ficar claro para nós. Se você quer viver uma vida extraordinária, uma vida onde a chave do céu move no seu coração, na sua casa, nos seus negócios, no seu casamento, você tem que estar nesse lugar. Já viu aquele texto que o meu povo perece porque não tem conhecimento?
Então aqui é o lugar que não há conhecimento, não há experiência. E aí eu não estou falando conhecimento de letras somente, né? O conhecer o Logos. Eu preciso conhecer o Logos, preciso conhecer o Rema, ou seja, preciso conhecer a história escrita e preciso conhecer a revelação de Deus a respeito de cada uma dessas histórias escritas. Eu preciso ter experiências espirituais, porque essas experiências me levam para lá. Então, irmão, não tem outro caminho. Eu vim dizer para você uma coisa simples. Se você quer viver uma vida cristã bem-sucedida, se você quer viver uma vida cristã de conquista, de sucesso espiritual, de êxito, onde você pisa de fato na cabeça do diabo e reina em vida, você tem que ir para lá. Você tem que ir para lá. E agora, quais são, de fato, os fatores que promovem a maturidade? O título da minha mensagem é essa: os fatores que promovem a maturidade da vida cristã. E por que você tem que ter a maturidade? Porque essa vida que você está sonhando, essa vida da promessa, essa vida que você quer viver, ela está aqui, é nesse lugar. E vou te falar, para a maturidade nunca existe um ponto final, sempre há uma oportunidade para ser mais profundo, águas mais profundas em Deus. O profeta disse: há águas que dão nos tornozelos, águas que dão nos joelhos, mais 100 covos, águas que dão nos lombos, e mais 100 covos não dava mais pé, porque eram águas profundas. Você sabe qual é a diferença dessa água do tornozelo para águas profundas? É que aqui no tornozelo, você ainda está no controle da sua vida. O rio não te move. O rio da vida, do Espírito Santo, de Deus, a vida não te move ainda, porque ela bate no seu tornozelo. A água do joelho, que é aquela água de enchente, ela já te dá uma desequilibrada. O Espírito Santo te sensibiliza, te leva. A água que dá nos lombos, você já tem dificuldade. Mas as águas profundas, o rio te leva para onde ele quer. E não tenha dúvida, Deus sabe o que é melhor para você. Então deixa eu te falar quais são os fatores que produzem maturidade. O primeiro fator é a instrução. O primeiro fator que vai produzir a maturidade, que vai te levar para essa vida maravilhosa, é a instrução. O livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse perfeito aqui, no original, no grego, ele significa maduro, a fim de que o homem seja maduro. Então, a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e a educação na justiça, para que você seja maduro, e uma vez maduro, habilitado para tudo aquilo que Deus quer fazer através de você. Você sabe, o ensino de fato não tem a capacidade de mudar você. O ensino, ele não tem a capacidade de alterar a sua vida, mas a revelação que é fruto do ensino, isso pode mudar a sua vida. E você vê às vezes alguns intelectuais, alguns filósofos, eles até já leram a Bíblia mais de uma vez, e ele até sabe falar a respeito das Escrituras, eventualmente até melhor do que alguns irmãos, só que a vida dele continua sendo torta, porque conhecimento não muda você, o que muda você é a revelação que vem do conhecimento. É quando você, existe uma expressão, a igreja, a querida e preciosa Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela quase se apropriou da expressão da revelação. Teve revelação no culto, não teve? Então, você acha que a revelação é a palavra profética. Ela é também. Mas a revelação é mais do que isso. A revelação é mais ampla do que isso. A revelação é quando você lê algo que passa pela sua mente e explode no seu coração. E muda você por dentro. Muda o seu ranking de prioridade. Muda valores.
muda escalas de urgências dentro de você, porque alcançou revelação. É quando algo que você primeiro tem que entender, primeiro você tem que ler, primeiro você tem que conhecer. Mas o segundo estágio é quando aquilo que você entendeu ganha dimensão dentro de você, ganha temperatura, ganha forma, ganha volume. E isso te impulsiona, isso te leva para a maturidade. Por isso que, infelizmente, algumas igrejas, alguns irmãos queridos, têm até um departamento de ensino vigoroso, mas que muitas vezes está parando na mente e não está alcançando o nível da revelação. É algo que é frio, que ele entende, ele compreende, mas ele não consegue viver, ele não consegue experimentar, ele não consegue degustar. Por quê? Porque está só na mente, ainda não desceu para o coração. A instrução é a ponte que leva a algo para o seu coração. Você precisa que isso chegue no seu coração. Você sabe, cada culto, cada reunião, cada célula, cada classe da escola bíblica, são oportunidades para você crescer em revelação. Lá na minha igreja, eu sei que isso é polêmico, há mais de uma percepção do mesmo fato, mas eu tirei as provas da minha escola bíblica. Tinha prova, aí tinha que corrigir um monte de prova. Aí um dia, eu tive uma percepção espiritual, que essas provas, elas servem para muito pouco. Só porque alguém tirou 10 na prova de santidade, não significa que ele vive de fato em santidade. Só porque alguém tirou 10 na prova de liderança, não significa que ele tenha de fato um coração submisso. Então eu falei, poxa, eu não estou querendo prova, eu não estou querendo currículo, eu estou querendo gerar gente profunda, gente com coração. Deixa essa prova para lá. Eu quero que ele receba a vida, eu quero que ele receba a unção, eu quero que ele saia da sala de aula com o coração pegando fogo, e algumas vezes que ele chegue às lágrimas no meio da aula, porque ele alcançou revelação e entendimento. Eu não estou dizendo que provas não têm o seu valor, elas têm o seu valor, mas provas não são capazes de produzir revelação. Só o Espírito de Deus pode produzir revelação. Então a primeira coisa que você precisa entender é que não haverá revelação se não houver instrução. Valoriza isso. Você quer prosperar financeiramente? Saiba o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Você quer prosperar no seu casamento? Ah, meu casamento é ruim, meu casamento não é do jeito que eu gostaria que fosse. Então descubra o que a Bíblia fala sobre princípios de casamento. Você quer educar o seu filho? Para de ouvir o Zé Oreia da internet. Para de ouvir esse camarada que tem pós-doutorado no mundo e não sabe nada da palavra de Deus. Para de ouvir. Se o que o mundo está dizendo está em harmonia com a palavra de Deus, você pode até ouvir, mas quando ele começa a dizer alguma coisa que confronta a palavra de Deus, joga fora o que ele está falando, fica com a palavra. Quer aprender a educar filho? Vai para a palavra. Quer aprender sobre dons espirituais? Vai para a palavra. Quer aprender sobre fé? Vá para a palavra. E essa palavra é que vai mudar e vai impulsionar você para a maturidade. Segundo fator de maturidade é a inspiração. O primeiro é a instrução, mas o segundo é a inspiração. Todos nós precisamos de alguém para nos inspirar. Você sabe, o apóstolo Paulo é o maior personagem do Novo Testamento depois de Jesus. Ele é o maior de todos os apóstolos, escreveu a maior quantidade de cartas, plantou a maior quantidade de igreja, estabeleceu os principais fundamentos teológicos do Novo Testamento. Apóstolo Paulo, certa vez ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Então ele está dizendo: olha, o meu referencial é Cristo. Olha para mim, me imita. Enquanto eu estiver olhando para Cristo, olha para mim, me imita, seja como eu sou. Ou seja, você precisa de ter alguém perto de você para se inspirar. Alguém que ora,
alguém que fala espiritualmente. Olha, eu conheço amigos, pessoas, que você pode ficar uma semana perto dele, ele não fala nada do reino de Deus na terra. Você pode tirar umas férias de 30 dias com ele, ele não fala nada a respeito do céu, só fala da série do Netflix, só fala da pós-graduação que ele vai fazer na faculdade tal, só fala do carro que está comprando, de elementos financeiros da vida, só fala de roupa, só fala de parque. Parque é bom também, né? Mas só fala de coisa da terra. Presta atenção, nenhum problema em falar de coisa da terra, nenhum problema. Fale das coisas da terra, mas fale das coisas do céu, porque na verdade a gente fala que está cheio o nosso coração. Se você não fala do céu, é porque seu coração não está cheio do céu. Se você só fala da terra, seu coração só está na terra. Então você tem que tomar cuidado quando você se torna unha e carne com pessoas que vivem de forma carnal, rasa. Sabe por quê? Você vai ficar raso também. Ou você vai tocar fogo nele, ou ele vai jogar água em você. Uma das duas coisas vai acontecer. Então, nós precisamos ter pessoas, líderes, pastores, pessoas, irmãos, irmãos na fé, não são só pastores, irmãos na fé que são mais maduros, irmãos na fé que viveram mais. O irmão que abriu o culto aqui falou, diante de uma situação, você tem um olhar espiritual ou um olhar natural? Tem gente que ele só tem um olhar natural para tudo. Eu não estou falando que é para você jogar o seu cérebro fora, não. Porque até para ter fé tem que ser cérebro, tem que ter inteligência. Você tem que olhar para o seu casamento e ser inteligente o suficiente para entender que você não é capaz de mudá-lo, que nem com as suas melhores práticas você vai mudar o coração da sua esposa. Você não consegue mudar nem você mesmo, você vai mudar o outro. E aí você precisa ter inteligência para crer, para falar, Senhor Jesus, eu não dou conta, mas Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode todas as coisas. Entra no meu casamento e resolve. Me ensina. E você sabe, sempre que Deus quer fazer alguma coisa, Deus vai pôr alguém perto de você. Perceba isso. Perceba, valoriza pessoas que Deus colocou perto de você para te inspirar, para te encorajar, para mudar o seu nível de fé, para mudar a sua postura, para mudar a sua visão, para te colocar num outro patamar. Perceba isso e se inspire. Tenha pessoas para quem olhar. Você sabe, crianças que crescem sem pai e sem mãe, a ciência já tem um estudo sobre isso, que elas são 10 vezes mais vulneráveis do que crianças que têm pai e têm mãe. Porque crianças que têm pai e têm mãe têm referencial. Você precisa ter também pais e mães espirituais. Pessoas a quem você possa olhar e se inspirar e aprender a ir mais longe. Então, o segundo fator de maturidade é identificar quem são as suas referências. A minha referência é Jesus. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu falei, irmão, nós vamos ler um livro, era um livro até do John Bevere, que é a Recompensa da Honra. Vamos ler o livro, Recompensa da Honra, nós vamos crescer em honra, vamos crescer em unidade. Você sabe o que ele falou para mim no meio do discipulado, na frente de todo mundo? Não leio o livro de homens, leio apenas a palavra sagrada das Escrituras. É quase a serpente falando na boca dele. Arrogante. Síndrome de Adão. Ele acha que ele está lá no jardim do Éden e na viração da noite Deus vai falar, meu filho. Arrogante. Deus quer que você aprenda com quem está do seu lado. Irmão, você pode olhar para um passarinho sentado no fio, cantando com um passarinho, e olhar que todo dia ele acorda sem ter dinheiro no banco, sem ter bitcoins, sem ter iate, sem ter carro, sem ter casa, sem morar em condomínio, escapando de cobra, escapando de coruja, de gavião, e ele todo dia acorda cantando. Você olhar para os passarinhos, você pode aprender. Como que você não vai poder aprender com o seu irmão que está do seu lado, com o seu pastor, com o seu líder? Você não vai de fato aprender tudo com uma pessoa só. Deus vai te ensinar a organização com essa pessoa, vai te ensinar fé com outra, vai te ensinar a ser benigno com a outra, paciente com a outra, a ser mais... Deus vai te ensinar várias coisas com várias pessoas. Mas aprenda isso. Tenha
inspirações. Terceiro fator de crescimento e maturidade, a tribulação. Pastor, eu estava até gostando dessa mensagem. Eu estava gostando, pastor. Eu tinha que botar esse negócio de tribulação. Pula esse tópico. Pois é. Eu li o texto de Jesus, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Se a tempestade não chegou na sua vida, fica em paz. Ela vai chegar. Não estou te amaldiçoando. Faz parte da vida. A tribulação é essa tempestade que veio sem planejamento, né? Ela é aquela tempestade tropical que virou tufão, né? Que virou furacão, e de repente, né? Você acabou de comprar a casa, acabou de mobiliar, está vindo na sua direção, sem mandar recado, sem planejamento, sem nada. A tempestade é sempre maior do que você pode dominá-la. Vem sempre de repente, vem sempre de maneira feroz, vem sempre destruindo tudo que passa pelo caminho. E isso são as tempestades da vida. Você sabe, você nem sabe quem você é sem as tempestades da vida. Porque as tempestades, elas têm o poder de manifestar quem nós somos. A nossa fé, ou a nossa rasura, o nosso amor, a nossa paixão. As tempestades manifestam o que está dentro de nós. Então presta atenção, não tem jeito. Você vai passar por tribulações. E presta atenção, tem gente que fala assim que a gente aprende com os problemas. Você já viu falar sobre isso? É uma frase que não está completamente, ela não é completa. Porque na verdade você não aprende com os problemas. Você não amadurece com os problemas. Você amadurece quando você aprende alguma coisa com aquele problema. Porque tem gente que passa pelo deserto 200 vezes. O miserável não a melhora. É verdade ou não é? Ele passa pela crise, ele passa pela dificuldade. Deus está dando uma oportunidade de ele aprender algo. Ele não aprende. E aí vai passar de novo pela mesma prova. Porque é assim que a vida é, né, irmãos? Quando você vai para uma prova e você reprova, você faz aquele ano novamente, você repete o ano. Mas quando você é aprovado, você não repete mais, você vai para outras provas, aquela fica para trás. Então presta atenção, não tem outro jeito. Quando você percebe o que você precisa aprender no tempo da tribulação, você amadurece. Eu me lembro que uma vez, eu não era uma pessoa assim, muito sensível com irmãos no hospital. Estou sendo franco com os irmãos. Não era. A gente fala, fulano está no hospital. Ok, vamos orar, né? Se der para ir lá, a gente vai. Então, até que um dia, eu vou parafrasear a história, mas não sei se o céu move dessa maneira, né? É como se o anjo falasse assim, ô Gabriel, Miguel e Gabriel conversando. Não tem jeito. O rapazinho lá, o coração é duro. Nós vamos ter que deixar ele passar uma luta aí em algum momento aí. Em vez de livrar ele de uma maneira sobrenatural, vamos deixar ele passar pela luta para ver se quebranta o coração da criança. Aí um dia eu fiz uma cirurgia. E eu não estava preparado para o pós-operatório da cirurgia, porque você sabe, o médico, né, é uma raça rara. Porque se ele te conta o que vai acontecer, você não faz. É verdade ou não é? Imagina um irmão, um dentista, né? Vamos pensar que um dentista explicando literalmente como que é a extração de um siso. Ele fala, Deus me livre, é o inferno na terra. Né? É a manifestação da besta antes do tempo, de Apocalipse. Né? Eu me lembro quando eu fui fazer uma cirurgia de joelho, o médico falou assim, essa cirurgia do cruzado, falou, essa cirurgia é a mais simples da ortopedia. Você entra num dia, sai no outro. Aí eu cheguei para minha esposa e falei, é a mais simples da ortopedia. Chega num dia, sai no outro. Foram 12 meses de sofrimento. Eu entrei num dia, de fato, saí no outro para passar 12 meses na fisioterapia, sofrendo, gemendo. Se ele me conta detalhadamente, eu falei, quanto que custa só para arrancar a perna fora? Né? Larga esse negócio aí. Né?
Mas eu fiz uma cirurgia, que não foi essa, e eu tive uma crise de pânico no pós-operatório. Eu ficava segurando a mão da minha esposa, foi tenso o negócio lá. Rapaz, eu saí desse negócio sensível. Agora, quando alguém fala assim, ó, fulano está tendo uma crise, eu fico, até quase que eu entro em crise junto também. Por quê? Porque a tribulação me ensinou sensibilidade. Um tempo da tribulação me ensinou a ter empatia, a ter coração, a ser mais doce. Acho que doce não aprendi muito, mas a ser mais, entender a dor do outro. Então, a terceira coisa que Deus vai usar, não é que Deus manda a doença para você, Deus não manda a doença para você, mas as doenças vêm, as enfermidades vêm, e às vezes nós temos que lutar com elas. E quando estamos nela, podemos amadurecer. Amém, irmãos? Amém. Mas tem uma outra coisa, que é o desafio. Outro fator de amadurecimento é o desafio. E o desafio, ele é diferente da tribulação. A tribulação é algo que vem, a tempestade está vindo, não tem o que você possa fazer, ela vai te alcançar. Não tem jeito de... eu não gosto do negócio de furacão, acho que não tem jeito, ele está vindo. Isso, lá no Brasil isso pode ser uma ilustração, aqui vocês sabem o que é. É verdade, né? Aqui vocês sabem. Ele está vindo, não creio. Não creio. Você está doido? Ele vai vir, ele vai te enfrentar. É assim, ó, o leão está na sua direção, ou ele te morde ou você morde ele, não tem jeito. Agora o desafio não. O desafio você escolhe. O desafio você escolhe entrar nele ou não entrar nele. É como se Deus falasse assim, filho, tem uma lagoa de jacaré aqui, alligators, muitos. Só que do lado de lá tem um negócio que eu quero te dar. Aí você decide. E eu vou te dizer uma coisa, e Deus ainda é tão bondoso, fala assim, ó, se você pular, não vai ser fácil, mas eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E do lado de lá tem uma recompensa que eu quero te dar. Mas você vai ter que enfrentar o desafio. Confiar que eu estou com você. E aí você pode ter duas posições. Ou você retrocede e fala, não quero. Ou você fala assim, eu confio. E entra. E não pense que vai ser fácil, não. Agora você vai tomar uma mordida na perna, tomar na outra, e vai indo, mas você vai passando pela prova, dando glória a Deus. Não é assim que a música diz? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Vai passando. Vai passando. Mas do lado de lá, tem algo que Deus quer te dar. Faz parte da maturidade. Às vezes Deus está falando, filho, lidera uma célula na sua casa. Aí você fala, mas tem muito alligator nessa lagoa. E aí você espera que Deus vai falar, não, filho, não tem. Ele vai, tem mesmo. E tem cada grande aí de 3, 4 metros, que eu vou falar para você, cada mordida é um membro que vai embora. E aí Deus fala, mas eu vou com você, filho. Se eu estiver com você, nenhum deles vai te acertar. Você vai tomar umas beliscadas, mas eu vou estar com você, vou te proteger. Não, mas eu não sei se eu estou preparado, eu não sei se eu dou conta. É justamente porque você não sabe que está preparado e não sabe se vai dar conta, que você é a pessoa certa. Você vai depender de mim. Eu vou fazer através de você. Eu quero usar sua boca, eu quero usar sua casa, eu quero usar seu carro, eu quero usar seu dinheiro, eu quero usar seus relacionamentos. Olha, eu tenho uma meia dúzia de famílias que estão indo para o inferno, eu quero salvar através da sua casa. Você deixa eu usar a sua casa? Ah, não sei, vai sujar o carpete. Vai sujar o carpete. E se cair, não tem si, filho, vai cair, vai ter coisa que vai quebrar. Mas eu quero salvar vidas com você. Você entende? E aí você vai ter que decidir. Ou você entra nesse desafio e você aprende tudo que tem que aprender. Vai aprender a expulsar demônio, vai aprender a ser paciente, vai aprender a ser perseverante, sua musculatura espiritual vai crescer. Aí o dia que você vai na célula, os irmãos não vão. Aí você faz uma vigília naquela noite, indignado porque os irmãos não vão. Aí o céu se move, os anjos, a espada desembainhada para todo lado. E você está aprendendo, e você está crescendo. Eu posso ver isso em vários irmãos na minha igreja.
Esses dias, eu levantei um novo líder de célula, o nome dele é Juninho. Ele está famoso lá em Ribeirão, porque eu estou contando essa história em todo lugar. É que eu estou usando os 15. Aleluia. Quantos me dão mais 5 minutos? Os irmãos estão espertos já, né? Ok. Eu levantei o Juninho lá. Ele nunca tinha liderado uma célula. Ele falou, ô pastor, eu não sei não, hein, pastor. Não sei se vai dar certo, não. Eu falei, vai dar, filho. Estou com você. Estamos juntos. Aí um dia ele ganhou fé. Ele falou, acho que foi até, não foi depois do legendário, ele já estava no legendário, né? Ele chegou e ganhou fé. Ele falou assim, pastor, seguinte, conta comigo. Precisar aí, pastor, eu ainda não sei muita coisa, mas se você precisar, eu garro com o senhor nesse negócio aí. Eu falei, é mesmo? 2 semanas eu estava pondo ele para liderar já. E aí, deu a multiplicação, ele assumiu. E eu não sei se foi bom ou se foi ruim, mas no primeiro dia da célula dele, eu fui lá para prestigiá-lo. Irmão, o Gininho subiu umas veias vermelhas assim nele. Ó. Primeiro dia, nunca tinha liderado, o pastor Silvio olhando para ele, o pastor do seminário Feno Machado. E aí ele começou, ele pegava o papel e ele falava, então, alguém quer falar alguma coisa? Aí olhava para mim assim, de relance, assim, né? Então diz, ele falava, então, não fique afobado, nem angustiado para crescer. E aí, né, estou lendo aqui meu esboço, né? Pois esse comportamento é coisa de criança, dê tempo ao tempo, Deus vai gerar experiência em você. Ele lia, aí ele lia um parágrafo e ele olhava assim, ó. Você não quer falar nada? Então vamos continuar. E aí ele ia lendo os bolsos. E aí eu deixei ele gemendo um tempo, que faz parte do humor pastoral, né? Não, deixei ele sentir um pouco a pegada, né? Aí depois de uns 15 minutos, né? Quando eu achei que naquele momento, dali para frente, eu já iria precisar de um desfibrilador. Né? O menino já estava entrando em coma. Né? Aí eu salvei ele ali e falei, deixa eu fazer uma sugestão. Aí eu usei aquele método que eu falei na sexta-feira, que é de compartilhar contando testemunhos. E eu só falei assim, ó, posso contar um testemunho? Aí ele falou, claro, pastor, fica à vontade, assim como se a igreja fosse sua. Né? Aí eu contei o testemunho. E aí depois que eu contei o meu testemunho, que era um testemunho de amor e tal, eu falei assim, alguém, por acaso, viveu uma história assim parecida com a minha, poderia contar para a gente aqui? Aí uma começou a contar, aí ela chorou, ela contou lá que o filho estava preso no Brasil, e que ela ia toda semana por amor, por paixão e tal, porque ela amava aquele filho, e ela enfrentava todas as dificuldades, aí enquanto ela falava, ela chorou, e depois que ela chorou, todo mundo chorou, né? Aí o outro falou, e outro contou, e aí a cela foi aquele fogo, todo mundo querendo compartilhar, maravilhosa e tal, terminou, foi o lanche, quando eu estava indo embora, o Juninho virou e falou assim para mim, ô pastor, queria só dizer para o senhor que eu entendi, viu? Entendi, obrigado por ter me salvado lá, né? Foi bom. Nunca tinha liderado nada na vida dele. Sabe o que o Juninho é hoje? A maior célula da igreja. A maior célula da igreja. Tem umas 25 pessoas na célula dele. A maior célula da igreja. Agora no último legendário ele mandou 4, ele mais 3 foram. E depois que eles voltaram dos legendários, que é um projeto de homens lá, 2 semanas depois já multiplicou a célula dele, já gerou um líder. E o líder que ele gerou, há 2 anos atrás, eu falei para ele assim, rapaz, você é um homem de Deus, rapaz, você ia ser um bom líder, um excelente líder, o Tiago. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, é o seguinte, se o senhor não quiser me perder, nunca mais fala desse negócio de líder. Falou sim para mim, fiquei até assustado na hora, Jesus amado. Eu quase que eu falei, qual é o seu nome? Quem está aí? Né? Eu falei, Jesus. E ele falou isso, ele falou assim, pastor, eu faço tudo. Eu lavo banheiro, eu chego mais cedo, eu sou dizimista, eu faço tudo. O senhor só não fala com esse negócio de liderar para mim, que eu não suporto esse negócio de liderar, de falar, de estar à frente, de fazer nada. Nunca mais falei. Ouvi o que ele falou, vi que ele ficou nervoso, o camarada é grande, alto, forte. Falei, Jesus amado, não vou falar mais desse assunto não.
O Juninho multiplicou com ele. Ele é o líder em treinamento da outra célula. Bombando lá. Célula bombando. Porque aceitou o desafio. E por último, e eu encerro com isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Aceita o desafio. Eu não sei qual é esse desafio. Eu sei que talvez para alguns seja liderar uma célula mesmo. Talvez para outros seja se envolver na Rede Kids. Para outros seja participar da equipe de adoração da igreja. Para outros seja participar de uma função. Eu não sei quais são todas as funções da igreja. Ou talvez seja um desafio lá na sua vida profissional. Começar um negócio novo. Empreender alguma coisa. Não, pastor, para mim arroz, feijão e ovo tá bom. Eu sei que não tem muito isso aqui nos Estados Unidos, né? Não é, talvez essa não seja a expressão, né? Mas vocês são brasileiros, você sabe o que significa essa expressão. Não, pastor, para mim eu preciso de pouca coisa. Arroz, feijão e ovo, já sou grato a Deus. Falei, pois é, mas quem come arroz, feijão e ovo, nada contra. Geralmente não tem condição de ajudar a outros. Será que a sua prosperidade não seria bom para você, para que você pudesse ajudar a outros? Aí ele falou, eu já entendi, pessoal, precisava apelar também, né? Então, aceite, talvez você esteja diante de uma situação de empreender algo novo, de começar. Vai ser fácil? Não vai ser. Não vai ser. Mas o Senhor é contigo. A mão do Senhor é estendida para te abençoar. Há uma unção de prosperidade na sua vida. Essa unção se chama Espírito Santo de Deus. Ele mora dentro de você. Encara os desafios. Mas não encara só lá fora, não. Encara aqui dentro também. A gente tem a expressão que alguns irmãos lá no mundo, eles são verdadeiros leões. Tem 5 pós-graduações. Eu faço tantas coisas, tenho tantas frentes. Mas às vezes na vida da igreja é um gatinho magro. Faz nada. Então por que você não pode ser um leão aqui? Se você já é um leão lá fora, seja um leão aqui também. Deixa eu falar algo para você. Tudo que Deus te deu, entende isso, irmão? Tudo que Deus te deu vai além de você. Não vai a quem? As habilidades, os dons, os talentos, as percepções, as capacitações que Deus te deu, elas são para você usar com a sua família, com os seus filhos, para você prosperar, para você viajar, para você comer bem, para você morar bem, para você ter um bom carro, porque elas alcançam a sua casa. Mas a unção que Deus te deu de prosperidade é para ir além de você. As capacitações, dons, talentos, tudo que Deus te deu é para ir além de você e alcançar o reino de Deus na terra. O reino Deus te deu. Se Deus te deu habilidade para tocar, toque para o Senhor também. Se Deus te deu habilidade para ganhar dinheiro, ganhe muito dinheiro e invista no reino na terra. Se Deus te deu habilidade para fazer fotografia, faça fotografia de casamento, de aniversário de 15 anos, Thanksgiving, mas fotografe aqui na igreja também, sem cobrar nada. Porque você está colocando o que Deus te deu a serviço do reino. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito, Deus moveu o coração das mulheres egípcias para dar muito ouro para Israel. Só que esse ouro não era só para Israel falar, ficamos ricos. Esse ouro era para a construção do templo. Então, na hora de construir o templo, é como se Deus estivesse falando, tá vendo todo esse ouro que eu dei para você, é para você usar com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com você, com tudo. Mas é para construir o templo. Então, não retém a parte do templo, não. E o povo entendeu. Tanto entendeu que Moisés teve que falar assim, tá bom, nem precisa trazer mais. Vocês entenderam perfeitamente, já trouxe muito. Então presta atenção, tudo que Deus te deu, vai além de você. É para você, mas é para o reino de Deus na terra. E por último é isso, os relacionamentos. Você tem que ter 3 níveis de relacionamento para ser alguém maduro. Você tem que ter um relacionamento lateral, que são os seus pares, os irmãos, seus companheiros de julgo, para ombrear juntos, são os irmãos. Mas é importante que você tenha alguém acima de você, no aspecto de ser um mentor, de ser um conselheiro, ser alguém mais maduro, ser alguém mais profundo, alguém que caminhou na sua frente na vida cristã. Mas deixa eu te falar, de todos, aquele que eu acho que mais vai fazer você amadurecer
é ter alguém abaixo de você. E quando eu falo abaixo, não é que é menos importante que você, é alguém que é mais novo na fé que você, e Deus te incumbiu de alimentar esse novo na fé. É o conservo que cuida do servo. Então eu falo às vezes para os jovens lá da igreja, pastor, assim, ó, você casou agora. Ei, você não está virando homem agora não, filho. Agora você ainda é menino, solteiro, casado. A única diferença é que você vai poder namorar com a sua esposa lá sem peso do pecado. Lá no seu apartamento, na sua casa. Homem, meu irmão, você vai virar na hora que o seu filho nascer. Aí é que a giripoca vai piar. Aí é que o caldo vai engrossar. Porque enquanto você é casadinho novo, irmão, você acorda a hora que quer, você dorme a hora que quer, você vira a noite sem dormir, você come se der tempo, você vai para a cachoeira, vai pro parque, é só vocês. É como se fosse solteiro morando junto. Mas depois que o filho nasce, você já não dorme a hora que você quer, você já não pode comer o que você quer, você nem assiste o canal de televisão que você quer, porque eles estão na sala. Né? Aí você vai ensinar coisas que não são violentas e tal, né? Então, e aí você tem que comer uma comida saudável, você quer tomar aquela Coca-Cola, mas você toma a limonade, porque ele está do lado, né? Então preste atenção, na vida cristã da mesma maneira, quando você tem filhos na fé, às vezes dá até vontade de você faltar ao culto, aí você lembra, mas eles vão lá e não vão me ver. Você tem a tentação de dormir até mais tarde, mas você pensa, mas eu tenho filhos. Eu tenho filhos na fé e eles vão chegar lá e não vão me ver, não, eu vou. Aí você vem e vai. E isso te amadurece. E aí você fala assim, olha, eu acho que eu não vou nessa conferência não, porque eu estou meio apertado. Aí o seu filho na fé vai lá falar, já até fiz minha inscrição, e você? Eu falei, vou fazer agora. Porque você não pode, você tem filhos na fé, você é referência para alguém. Como que ele vai na conferência e não vai te ver? E aí você vai na conferência e você ganha, e você aprende, você tem revelação, você é tomado por Deus e você amadurece. Então quando você tem filhos na fé abaixo de você, quando você está gerando pessoas, você também amadurece. Oh, irmãos, acredite em mim, nós poderíamos ficar um bom tempo falando sobre essas coisas todas, mas eu queria cantar uma canção. Vem para cá.